Se emagrecer fosse só comer menos e se mexer mais, ninguém travava, né? Mas por que então o teu corpo resiste tanto, mesmo quando você está fazendo aparentemente tudo certo? Será que o problema é você ou é o contexto? Então hoje eu quero te mostrar o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você começa a emagrecer. Eu quero que você saia desse vídeo hoje entendendo que emagrecimento é sobre contexto. Antes de tudo, eu quero que você entenda, emagrecer não é perder peso na balança, é usar os teus estoques de energia do seu corpo. E esse estoque de energia a gente acumula na forma de glicogênio hepático, glicogênio muscular e, claro, a tua gordura corporal. Por que eu quero enfatizar que o emagrecimento não é você perder o peso? Porque se você passar um dia sem se alimentar e se você nesse dia se pesar pela manhã e se pesar no dia seguinte, você vai ter perdido peso de balança. No entanto, isso não significa que você emagreceu, porque emagrecer é você acessar os estoques de energia. E para isso você precisa gerar um déficit calórico mais de 7.000 calorias. Você não vai fazer isso em um dia. Da mesma forma, você que é mulher, o seu peso ele vai flutuar cerca de 2 a 3 quilos quando você está, por exemplo, no processo pré-menstrual, porque os nossos hormônios alteram e faz com que você retém mais líquido. Então essa retenção ela altera o peso de balança. No entanto, isso não significa que você engordou ou emagreceu, você só reteve água devido a um processo hormonal. Um outro exemplo, sabe quando você vai para um rodízio de massa ou quando você vai para uma festa e acaba comendo mais carboidrato? Então, esse carboidrato, ele vai justamente estocar mais, ele vai compor o teu glicogênio, e esse glicogênio, ele puxa para si mais ou menos 3 moléculas de água. Por isso, quando você vai para uma festa e come mais massa, mais carboidrato, principalmente refinado, você tende a subir esse peso na balança. No entanto, se você fez isso de um dia para o outro, óbvio você não engordou, porque não tem como você fazer um aporte calórico muito alto a ponto de fazer você engordar 1 quilo de gordura de 1 quilo para o outro. O que aconteceu foi que você reteve mais água. Então, peso e balança é só peso. Eu costumo falar sempre essa analogia. Se eu pego uma balança de precisão, eu peso uma nota de R$ 2 e nessa mesma balança eu peso uma nota de R$ 100, ela vai mostrar ali na balança o mesmo peso, concorda? No entanto, qual é a que tem mais valor? A nota de 2 ou a nota de 100? A nota de 100, obviamente, né? Então, quando a gente está falando de emagrecimento, lembre-se, não é peso de balança que traz isso. É o que aquele peso significa. E na balança você não consegue saber o que aquele peso significa. O que é mais importante no processo de emagrecimento é justamente a tua composição corporal. Às vezes você está treinando bem intenso e você está no processo de emagrecimento e você tende a perder gordura e ganhar a tua massa muscular. Não é um processo de troca, tá? Você não troca um tecido por outro. Você perde um e você ganha outro. E a massa muscular, ela é menor comparado à tua massa gorda. Então, às vezes, a tua balança trava e até às vezes ela sobe. Aí você olha para aquilo e fala, meu Deus, passei uma semana, um mês me dedicando e a balança não saiu do lugar e às vezes a balança até subiu. Sendo que muitas vezes, quando você vai fazer um processo mais detalhado dessa composição corporal, você perdeu gordura e você aumentou a sua massa muscular, o que isso é maravilhoso dentro de um processo de emagrecimento. Esse exemplo que eu estou dando para você aqui é prática. Quase todos os dias no consultório eu pego casos semelhantes. Pacientes que estão em processo de emagrecimento, mas estão com um treino bem encaixado, estão treinando muito bem. Então, naturalmente, eles estão perdendo essa gordura e estão ganhando massa muscular. Então, quando ele olha para o processo da balança, às vezes o resultado é pouco, é coisa de gramas ali que se perdeu. E aquilo acaba frustrando muitas vezes o paciente. No entanto, quando passa em um processo de bioimpedância, por exemplo, percebe essa diferença. Sem contar também que esse próprio paciente, ele fala que vê uma diferença gigante nas roupas, no espelho, da forma que ele está se sentindo. Então, isso é muito mais relevante do que simplesmente um peso de balança. E falando ainda sobre emagrecimento, isso acontece quando você entra em déficit calórico, sim, mas também quando o seu corpo está em um estado hormonal, metabólico favorável para isso. E é aí que o jogo vira. Quando a gente começa a ofertar menos caloria, o corpo ativa uma série de respostas hormonais, tá? Por exemplo, ele vai aumentar o que a gente chama de catecolaminas, que é a adrenalina, noradrenalina. Ele vai fazer também o aumento do GH, que é o seu hormônio do crescimento. Ele vai fazer também o aumento do cortisol, sim, ele participa. O corpo também vai fazer uma diminuição do glucagon e principalmente o seu hormônio chamado insulina. Tudo isso acontece para que o seu corpo use os estoques e não dependa só da comida nova que entra. A insulina baixa, por exemplo, ela facilita que o acesso a essa gordura estocada seja utilizado como fonte de energia.
Se essa insulina estiver alta o tempo todo, o corpo nem chega perto desses estoques. Por isso que existem pessoas que têm um quadro de resistência insulínica, que o emagrecimento para acontecer, vai ser mais difícil. E precisa ter todo um processo de treino, porque o treino melhora essa sensibilidade insulínica, precisa ter uma melhora de sono, porque também o sono melhora essa resistência insulínica. E muitas vezes, dependendo do caso, precisa também entrar com medicação aqui, com acompanhamento médico, para melhorar essa resistência insulínica e assim ela conseguir o estado de emagrecimento. Agora, preste atenção nisso. Não é sobre comer menos, é sobre como o seu corpo está funcionando no todo. Você precisa ter um déficit calórico acontecendo, obviamente, mas não é só a caloria que importa. O que importa também é a qualidade dessa caloria, principalmente como o seu corpo interpreta essa caloria. Sono ruim, estresse crônico, falta de nutrientes, rotina caótica, isso tudo vai bagunçar os sinais internos. Por isso que eu sempre falo, emagrecimento é contexto. Não existe um alimento que vai emagrecer você ou um alimento que vai engordar você. Você pode muito bem engordar comendo alface, inclusive, todos os dias. Como também você pode emagrecer comendo brigadeiro todos os dias. Porque o mais importante é o contexto, é aquilo que você faz todos os dias. É sobre o seu corpo se sentir seguro para liberar essa energia. Senão ele trava, entende? Vou dar um exemplo para você, uma analogia de conta poupança e conta corrente. Pense que você tem dinheiro na sua conta poupança. E todos os dias você precisa ali, média de R$ 200, para poder ter os gastos do seu dia. Gasto com alimentação, gasto com gasolina, gasto com estacionamento. Então, todo dia você ganha R$ 200. Todo dia você ganha 200 e você gasta 200. Ou seja, você fica no 0 a 0. Nem você vai trazer mais dinheiro para a tua conta poupança, nem você vai deixar dinheiro na conta corrente. Você vai finalizar o dia zerado. No entanto, quando você começa a precisar de 200, só que naquele dia entra só 100, você precisa tirar 100 de algum canto, concorda? Para poder fechar o seu dia. Então você vai fazer o quê? Você vai acessar a tua conta poupança para poder pegar esses R$ 100, jogar para a tua conta corrente e assim você finalizar o dia. Isso é um exemplo de déficit calórico. Você precisa faltar de alguma forma para que justamente o teu corpo vá acessar os estoques de energia. Ele vai acessar os estoques, porque se você não está acessando os estoques, você está entrando o tempo todo, não tem necessidade do seu corpo estar acessando os estoques, entende? E o que faz o seu corpo destravar? É justamente estratégia, constância e um plano que respeite o seu ritmo. A gente mexe nos estímulos certos, com comida de verdade, com movimento, com descanso, e o corpo, ele responde. Não é sobre comer menos, é sobre comer certo, se mexer com intenção, respeitar o seu relógio biológico e isso caber dentro da tua rotina. E se você quer justamente isso, destravar o seu corpo, uma abordagem leve, estratégica e baseada na fisiologia real, eu te convido para entrar no desafio Seca Leve. Ele é um desafio de 21 dias, onde você vai aplicar uma nutrição com comida de verdade, com estratégia, prazer e resultados reais dentro da sua rotina. Eu vou deixar o link na descrição para você e bora fazer o seu corpo funcionar ao seu favor.